Boa tarde. Aracaju, 17 de novembro de 2016. Novembro azul, né? E eu não me canso de dizer que é uma cor lindíssima. Eu tenho aqui comigo o médico Raimundo Sotero, ele que é endocrinologista, ele que é presidente do Centro de Diabetes de Sergipe, ele é presidente da Associação Sergipana de Proteção Diabético, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia. E com uma vasta experiência no ramo de diabetes, há quem diga que ele é o Papa da Diabetes em Sergipe. E eu concordo. Ele está aqui nos nossos estúdios para falar da sexta caminhada do Dia Mundial de Prevenção da Diabetes, que aconteceu no dia 14. A data foi comemorada dentro do Samilar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, mas como novembro é azul, a nossa caminhada acontece no dia 19, no próximo sábado. Boa tarde, doutor Sotero. Boa tarde. Só por uma questão de detalhe, você talvez não saiba, mas eu sou coordenador nacional do Dia Mundial do Diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes Nacional. Isso eu não sabia. Então, quem coordena todas as atividades do Dia Mundial do Diabetes no Brasil sou eu. Não, é por isso que nós temos um evento com tamanha, entendeu, envergadura. Está tudo preparado já? Tá, pelo menos as filigramas que faltam a gente vai costurar daqui para amanhã. Mas eu acredito que nós já estamos com o trio elétrico pronto, os batedores certos, a guarda civil, os apitos, a surpresa, que não vai ser esse ano bambolê, mas vai ser outra coisa diferente, a passagem do som. Você já acertou o locutor, então eu acho que nós já estamos tudo amarrado, né? Só está faltando o povo chegar, né? Nós distribuímos mais de 10.500 camisas. Bom, o evento em Sergipe, Caminhada de Prevenção Diabetes, já foi ovacionado como o maior evento de prevenção de diabetes realizado no planeta. Depois que o Brasil consegue isso, entendeu? Como é que está no ranking mundial essa prevenção? Não, veja bem, nós conseguimos ano passado, com a sua colaboração, que você tem nos ajudado bastante nesse trabalho, desde o primeiro, nós conseguimos botar 8.000 pessoas no chão. E foi uma situação que fez com que o Brasil olhasse para Sergipe de outra maneira. O destaque da área de diabetes no estado já é grande, porque nós somos pioneiros, nós, os endocrinologistas do estado de Sergipe, pioneiros na educação em diabetes. O primeiro serviço multidisciplinar de assistência diabético foi feito no IPES, em 1982, e criou um foco na educação que a maior parte das cidades, principalmente do sul do país, não se interessa, porque acha que a ciência está acima do processo educativo, quando na realidade a educação hoje, todo mundo quer ser o pai da criança. Então nós tivemos 8.000 pessoas e foi considerado como o maior evento realizado durante em todo o universo em relação ao mês do diabetes. Então nós tivemos, foi uma coisa realmente muito, muito interessante para o Estado, para o nosso trabalho, para a nossa população, porque mostrou, nós fomos para a página do International Diabetes Federation, World Diabetes Foundation, a página da ONU e a página da Organização Mundial de Saúde. Então, e da Associação Latino-Americana de Diabetes. E agora nós tivemos no Congresso Europeu de Diabetes em Munique, tivemos a oportunidade de levar um DVD que foi filmado em drone e apresentamos lá numa apresentação internacional
E as pessoas realmente viram que... Porque uma coisa é você dizer, outra é você mostrar. Então, eu tive na Austrália 3 anos atrás, quando a gente fez uma caminhada que deu 5.000 pessoas, e nós mandamos os dados e tal, etc. E lá, no World Diabetes Foundation, que é uma organização que cuida de ajudar as populações carentes que têm diabetes no mundo, eu mandei o registro e tal, e botaram 500 pessoas em vez de 5.000. Aí eu cheguei, foi interessante, porque eu cheguei lá no stand e disse, e aí, cadê? Aí procurou, então, abriu, aí estava lá escrito, né? Mas não tinha passado a imagem. Aí eu peguei o DVD que eu tinha gravado e disse, você me permite colocar? Aí eu coloquei, quando eu mostrei, disse, 5.000 pessoas, só um zero de erro. Então, realmente, já a gente começou com 1.500, foi 2.500, 3.000 e tal. E esse ano, aí alguém me pergunta, e aí esse ano quantos são? Eu digo, ninguém sabe. Porque, na realidade, nós entregamos ano passado 10.000 camisas e foram 8.000. Esse ano nós entregamos 11.000, pode ir 5, pode ir 10, pode ir mais. Porque, inclusive, o ano passado foi muita gente sem camisa, porque acabou. É verdade. Então, É verdade. quer dizer, se acabar a camisa, fica só a gente decidindo o apito e decidindo o entusiasmo. Porque é muito duro, porque são 10 meses de trabalho. Esses 10 meses de trabalho facultam uma realidade. Uma realidade que a educação está sendo absorvida. Eu tenho andado em postos de saúde. Hoje eu fiz uma participação no posto Maria Helena, em Nossa Senhora do Socorro, com a doutora Ana Paula. Aproximadamente uns 70, 80 pacientes. Então, o que a gente nota é que vem havendo uma consciência do paciente para com o tratamento. Agora, a visão do clínico. Pode-se dizer que isso tem melhorado o estado de saúde do sergipano? Tem. Nós temos feito mutirão, nós fazemos uma média de 8 a 10 mutirões por ano, em que a gente vai para os bairros da periferia e vai também para as cidades do interior. Fazemos 800 a 1.000 exames e a gente tem observado que, como o índice tem sido muito alto, Umbaúba foi mais de 50%. Quer dizer, de 800 coletas de sangue, mais de 400 deu acima de 100. Acima do normal. Sendo que nós chegamos a receber paciente com 500, 600 de glicemia que nunca tinha pensado que era diabético. Porque, na realidade, é uma doença insidiosa. É uma doença insidiosa, silenciosa e que vai ocupando o indivíduo devagarzinho. Ela chega de mansinho e vai ocupando devagarinho. E quando você menos espera, papoca a bolha do sabão. Então, é justamente aí que reside o grande objetivo desse trabalho. É fazer a prevenção, fazer a orientação. Tanto é que quando nós terminamos na sementeira, a gente começa na Praça do Minigolf, antiga Praça do Minigolf, que é em frente ao AB. Na sementeira a gente tem exame do pé daqueles que são diabéticos, para avaliar se tem alteração. Nós fazemos avaliação de pressão arterial, avaliação de glicemia capilar, ou seja, ver como é que está o açúcar, avaliação do fundo de olho, a gente está tentando conseguir, vamos ter resposta ainda amanhã. E, além disso, distribuição de panfletos, orientações nutricionais, que temos uma equipe da UNIT, uma equipe de nutricionistas, fisioterapeutas, professores de educação física, estudantes. São aproximadamente umas 150 pessoas que ficam em função, à disposição da população. Porque quem não serve para servir, Não serve para viver. não serve para viver. Bom, a gente tem este apanhado. É a doença que mais mata no mundo. Nós temos hoje no Brasil 12 milhões de diabéticos. 300 milhões de pessoas no mundo que são diabéticos. A cada 10 segundos, 2 pessoas ficam diabéticos. A cada 10 segundos, uma pessoa morre de complicação de diabetes.
sendo que essa incidência é maior entre 34 e 64 anos de idade. Então, o maior índice, quem maior tem amputações, insuficiência renal com hemodiálise e cegueira é o diabético complicado. Então aí, leia-se diabetes complicado, não leia-se diabetes. Quer dizer, o maior número de acidentes de carro você tem em quem está com o telefone celular no ouvido ou quem está embriagado. Então leia-se que o carro não mata. Leia-se que diabetes não mata. Nós temos que comparar, por exemplo, Dado Villa-Lobos, Suzana Braga, Sérgio Reis, que são pessoas que são diabéticas e são pessoas altamente produtivas, intelectualmente bem desenvolvidas. Temos gente boa, temos gente ruim, temos gente grande, pequena, preta, amarela, azul. É totalmente universal. Não existe discriminação de cor, raça, idade, nada. De 0 a 100 anos, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer etnia, você pode desenvolver diabetes. Então, por exemplo, Mao Tse Tung era diabético, César o pintor era diabético, De Gaulle era diabético. Então tem muita gente. Xuxa Nadador é diabético. Então por que a gente tem que pensar que o diabetes... Sabe o que acontece? O que acontece é que a gente se preocupa com aquilo que é negativo e esquece o lado positivo. Você tem uma marcha militar com 100 mil cadetes. E tem um pobrezinho do cadete que é manco. Você só enxerga o manco. Quer dizer, 99.999 você não enxerga. Você só vê o pobrezinho do manco. A mesma coisa acontece com diabetes. Você não vê que existe 100 mil de diabéticos bons, você enxerga só um que amputou a perna. Por quê? Alcoólatra, fumante, sem fazer nada direito. Então, quer dizer, você tem que ir buscar a causa. Você não tem que se basear no efeito. Porque a gente tem sempre o mau hábito. Eu achei tão interessante uma vovozinha que eu atendi ontem. Ela esteve comigo há um mês atrás, eu passei uma medicação para ela, e aí ela há 8 dias não usa medicação. Parou e tal, etc. E a filha, com a cara desse tamanho, emburrada, eu disse, por que a senhora parou? Não, porque eu queria ver se por acaso era para continuar. Eu digo, não tinha uso contínuo? Não, mas mesmo assim e tal. Sabe quando você engancha e não chega em canto nenhum? Por mais que você explique. Tá bom. Aí eu virei para ela e disse assim, me diga uma coisa, a senhora não tem medo de acontecer nada com a senhora? Não, Deus me ajuda. Eu disse, espera um pouquinho. O seu Deus é diferente do meu? Eu disse, por quê, doutor? Porque eu li em algum lugar na Bíblia que diz assim, faze que te ajudarei. Não disse para eu ficar sentado com a boca aberta esperando que a comida vinha, não. Ela olhou para minha cara e disse, doutor, o senhor tem razão. Você pega um cabo, você dá 10 tarefas para você, 10 tarefas para mim. Aí como você gosta de trabalhar menos do que eu, aí você fica na rede. Eu vou lá, planto e tal, meu milhozinho, aí daí a 6 meses eu vou lá e colho. Deus vai lhe dar alguma coisa? A parábola dos talentos. Então pronto. Eu quero saber quem é que consegue plantar alguma coisa aqui. Não planta. Não planta. Então você tem que ter o quê? Um terreno fértil, você tem que ter adubo e você tem que ter trabalho. Ninguém tem nada de graça nesse mundo. Pode até ter aqueles que são venais, aqueles que são, por acaso, desonestos, mas dentro da ótica, da ética, da moral, do respeito que guia os nossos passos, principalmente você que é uma pessoa ligada à religião e eu que sou ligado ao evangelho da medicina, porque a medicina é o evangelho. Claro. Então, a gente tem que seguir o que tem que ser feito. A lei de Gerson é uma coisa que tem que ser apagada do Brasil. Graças a Deus, hoje eu vi uns políticos famosos aí presos.
é uma prova de que realmente a gente está no caminho certo. A gente deve continuar sendo honesto. Porque quando você vê que a nulidade aparece, você fica preocupado em saber até que ponto você tem que continuar sendo alguma coisa realmente honesta, correta, produzindo alguma coisa, fazendo uma caminhada, fazendo um mutirão. Mas é isso. A pessoa diz, Deus, manda minha cura. Já mandou. Quando manda um médico, quando manda a tecnologia do medicamento, quando manda a consciência da condição alimentar, Deus está mandando a cura. Cabe a pessoa ter atitude e obedecer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu me preocupo muito, bastante mesmo, com as pessoas que acham que isso vai muito do matuto, né? Que acha que o mundo ele deu aquele perfil para ele ficar. Eu acho que não. O nosso perfil nós construímos. Com certeza. Eu não conheço ninguém que consiga ter alguma coisa de positivo na vida. Saúde, segurança financeira, qualidade de vida, que não tenha obtido com trabalho, com esforço, com dignidade e, acima de tudo, com honestidade. Porque a honestidade a pessoa não quando diz assim, honestidade, aí todo mundo pensa roubar. Não, honestidade é você chegar, o médico passar um remédio e você dizer a ele assim, doutor, eu não tomei não porque eu esqueci. Doutor, eu não tomei não porque eu fiquei com dúvida. Eu achei outro fato interessante, que foi o seguinte, eu passei numa receita, eu passei 4 medicamentos. O terceiro era um medicamento controlado em receita branca. Aí o filho da paciente foi na farmácia, virou para mim e disse assim, olha, eu não dei essa medicação para ela porque o camarada da farmácia disse que não tinha mais validade. Pragmaticamente. Como a gente tem uma estrada relativamente grande, eu perguntei, me diga uma coisa, ela está sem usar há quanto tempo? 30 dias. No rodapé daqui da receita tem meu celular? Tem. Por que não me ligou? Por que não me ligou? Ah, doutor, para não incomodar, eu disse, me diga uma coisa, é comum o médico colocar no rodapé da receita o celular? Não, doutor. O senhor raramente eu vejo isso. E o senhor acha que se eu me preocupasse em ser incomodado, eu ia botar esse telefone? É verdade. Bom, deixa eu com o médico. Mas deixa eu completar a história, que tem um pedacinho aí interessante. Aí eu fui destrinchar a receita. O terceiro item era o único que você não podia repetir porque era controlado. Mas ele simplesmente não prestou atenção. E quando ele disse que não podia, ele aí disse assim, tá, então eu não vou comprar receita. Entendeu? Ele não foi a fundo. É a falta de interesse de cuidar da saúde da mãe. Indiretamente é isso que funciona. Conversando com o médico Raimundo Sotero, que está em nossos estúdios para convidar para a caminhada dos diabéticos que acontece no próximo sábado, 6ª Caminhada Mundial de Prevenção de Diabetes, saindo da Praça do Minigolf no sentido a Cimenteira a partir das 13 horas. Se você precisa de uma camisa, pode ligar agora para 3211 1132 e solicita sua camisa que é gratuita. Gente, eu vou ao break e volto já já. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras que lecionaram a disciplina canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor entrar em contato pelo número
981379749. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Você sabia que amanhecer o dia é uma redundância? Pois é uma redundância porque ninguém amanhece à noite, nada amanhece à noite. Quem amanhece é o dia. E dizer assim, eu amanheci me coçando ou eu acordei me coçando. Você não é dia para amanhecer. Então o certo é dizer que acordei me coçando. Ainda não amanheceu, esqueça amanhecer o dia. E já acordei para cuidar das crianças, logo cedinho. E não amanheceu o dia, porque não amanhece à noite. Não muda a língua portuguesa. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Lições do Esporte trata de ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Bem, gente, na sequência, é com muito prazer que eu tenho aqui comigo nosso colega jornalista Lupécio Santos. Lupécio Santos é aquelas figuras assim que vivem pela profissão. Aí você diz, ele vive do jornalismo? Não. Ele é um dos mais consagrados cerimonialistas do estado de Sergipe. Concurso de pós-graduação em jornalismo econômico, radialista, membro do Comitê Nacional do Cerimonial Público. Lupécio vive o comportamento ético de um cerimonialista. Dentro de uma casa legislativa, como a Câmara Municipal de Aracaju, como a Assembleia Legislativa, como o Senado, o próprio Poder Executivo, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidência da República, o Poder Judiciário com suas cortes
Existe um cerimonial. Existe uma forma de você tratar e ser tratado. É o comportamento humano. O homem é um animal político e deve viver de forma social. E esta forma social comportamental, ela é regida por uma coisa chamada cerimonial. E para falar de cerimonial, Lupécio Santos. Boa tarde, bem, tudo bom? Como vai, Valadão? Tudo bem? Boa tarde a você, os ouvintes da TV Câmara, né? A todos que fazem a Câmara de Vereadores. E estamos aqui para falar do cerimonial. Hoje, eu vi quando, logo no início, você falou aí, citou as casas, né? Que muito trabalham e exige a figura do cerimonialista, do profissional do cerimonial. Legislativo, executivo, judiciário, as cortes, a presidência da República e o centro de excelência do cerimonial do Brasil, que é o Itamaraty. É de lá que sai tudo aonde nós se baseamos no padrão de cultura do cerimonial dos estados, do cerimonial dos municípios, das casas legislativas. Então o cerimonial hoje, Valadão, é essencial para o planejamento de um evento, para que o evento flua para uma solenidade. Ele deve e exige a presença do cerimonialista, porque a visão é dele. Quando você planeja, o cerimonial não dá errado, a solenidade acontece, a solenidade flui e você atende a autoridade, ou as autoridades são bem atendidas por este profissional. Ele não trabalha só, ele forma uma equipe. Por quê? Por exemplo, na Câmara de Vereadores, qual é o papel do cerimonial da Câmara Municipal de Aracaju e de outras câmaras? Organizar os eventos, organizar as solenidades, as posses, posse de vereadores, a posse do prefeito, que é feita pela Câmara de Vereadores. Tudo isso passa pelo crivo do cerimonial. O cerimonial tem que ter ética, tem que conhecer, tem que ler, tem que estar informado, tem que ler os jornais diariamente, televisão, os programas educativos, para ele ter conhecimento. Por quê? Nós temos uma Constituição. Nós trabalhamos como o direito trabalha. O direito trabalha com o Código Civil, com vários códigos. E nós trabalhamos com a nossa Constituição, que é o Decreto 70.274, de 9 de março de 1972, que foi promulgado pelo presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, que até hoje rege o cerimonial brasileiro, que é esta Constituição. Esta aqui é a Constituição do cerimonialista. Todo cerimonialista deve conhecer este decreto, porque aqui é daqui é que sai o cerimonial da Presidência da República, o cerimonial dos estados e o cerimonial do município. Lupécio, você faz o design da solenidade. Isso. O design da solenidade implica palavra, comportamento, forma de sentar, como adentrar na sala. Você se preocupa com tudo. Aí acontece o que aconteceu recentemente na Câmara de Vereadores de Itabaiana, quando um vereador fere o decoro com palavras chulas. E aí, Lupécio? Bom, pode ocorrer. O que é que o cerimonial faz? Ele planeja o previsto para administrar o imprevisto. Se, de momento, está acontecendo a solenidade e um determinado parlamentar pede por a ordem, conforme determina o regimento interno de cada Câmara, e o presidente cede, e ele entra com comentários ou traz algo que não está
dentro do roteiro planejado para aquela solenidade, e tendo à mesa o presidente que preside o evento, daí está na responsabilidade do presidente da Câmara. Agora, por exemplo, o cerimonial trabalha com precedência. Qual é a precedência? Aqui, neste momento, tem uma precedência. Você, que é o entrevistador, que apresenta o programa, está entrevistando-me, você está ao centro da mesa e eu estou à sua direita. Se fosse aqui, se estivesse sendo entrevistado Lupécio Santos, cerimonial da Câmara, o presidente da Câmara ou uma outra autoridade com um grau de precedência maior do que o meu, eu estaria à sua esquerda e a autoridade maior estaria à sua direita, para que a precedência, conforme determina o decreto 70.224 de 1972, determina. A precedência é do maior grau da autoridade para o menor grau. E o cerimonialista tem que conhecer, ele tem que saber, olha, por exemplo, o parlamentar, ele é autoridade do município ou do estado. Então, por exemplo, a Câmara vai acontecer uma solenidade. Ao centro da mesa, que vai presidir a solenidade, o presidente da casa. À direita, se estiver presente, o representante e o governador do estado. À esquerda, o poder legislativo do estado. À direita do governador e do presidente, que está ao centro, o Tribunal de Justiça. São os poderes. Como o evento é na Câmara, à esquerda do presidente, do legislativo, o prefeito da capital, porque a Câmara está sediada no município de Aracaju, Executivo Municipal, Legislativo Municipal. Sempre a precedência você faz centro, direita, esquerda. E assim sucessivamente, assim como os símbolos, né? As bandeiras, precedência de bandeiras. Do seu estado, onde é sediada a solenidade, do país, e aí você sai distribuindo pela ordem alfabética. No meio, isso. Sergipe ao lado direito, Aracaju do lado esquerdo. Aí você fez as três, o centro. Há várias formas de fazer. Por exemplo, você pode fazer o seguinte: ao centro, o Brasil. Se é em Sergipe, à direita do centro, o estado. O município, depois você sai redistribuindo os estados. A Bahia, o Rio de Janeiro, Pernambuco e assim sucessivamente. Você sempre tem que olhar, porque você pode compor pela ordem da criação dos estados ou pela ordem alfabética do estado, como melhor você encontrar para arrumar a forma desta precedência. Ainda falando, por exemplo, agora mesmo todos nós sabemos, 1º de janeiro, posse dos vereadores de Aracaju, eleição da mesa diretora, posse do prefeito municipal, que vai entrar, que é a Câmara que faz a posse, que organiza a posse do prefeito, e depois a transmissão de cargo, que é organizado pela prefeitura, pelo cerimonial do prefeito que sai para receber o que entra. Então é o seguinte, nós trabalhamos com precedência, é o termo, é o que nós usamos para redistribuir. Às vezes até contraria, porque, por exemplo, você tem uma mesa com 7 assentos e chegam 8 autoridades de peso, digamos assim, de precedência. O que fazer? Você vai, primeiro, o Estado, os poderes. No caso, se for em Aracaju, tem um município que tem a precedência. Se já sair para São Cristóvão,
Aracaju perde, São Cristóvão tem a precedência. Se for Socorro, a mesma coisa. Se for Itabaiana, a mesma coisa. Pécio, E assim é um negócio assim, eu sucessivamente. tô assim fascinado com isso. Mas vamos lá. O cara é o governador do estado. Certo. O cara é namorador. Certo. Entendeu? Então ele casou a primeira vez, João, casou a primeira vez, casou a segunda e ele está separado com o meio de campo meio embolado. Ele tem, assim, 2 ou 3 ficantes. Certo. Aí, numa posição meio vexatória, ele morre, tá certo? No cargo de governador, no reconhecimento. Quem é considerada a viúva? E como é que é composto o velório? Quem vai no primeiro carro? Presidente da Assembleia, presidente do Judiciário ou as viúvas? Aí já é o cerimonial fúnebre. Fúnebre. Aí você já entra na parte eclesiástica. João, o pastor da religião, tem precedência no cortejo fúnebre, a família, as autoridades, e aí você vai formando. Aí, né, o pastor da religião, da sua religião, ele tem precedência em um cortejo fúnebre até o cemitério. Mesmo ele sendo governador? O governador do estado. Ele é o governador do estado. Ele tem 3 esposas. Ele tem digamos 3 assim, esposas. E faleceu. A precedência no velório vai ser a companheira a qual ele convive. Ele não convive com nenhuma das 3. Ele mora no palácio, entendeu? Bom, e tem cada uma das esposas numa residência. Há muitos anos passei por isso na Câmara de Vereadores. Faleceu um vereador, não vou citar o nome. Olha! E conta ele, o nome pra gente, vai, não conta, vou. Conta. Ele, vou manter a ética, ele tinha a esposa do casamento, ele tinha 2 famílias, ele era vereador, mas ele convivia com a atual companheira. E a minha preocupação, eu iniciava no cerimonial, como compor esta mesa. Eu chamei uma vereadora da casa à época, ela, para ouvir, ela deu uma sugestão, eu liguei ao Itamaraty. Porque eu sou membro do Conselho Nacional do Cerimonial Público e recebi uma orientação de imediato. Na sessão solene fúnebre, você faz o seguinte, as 2 estão presentes ao velório? Sim. Coloca uma na ponta e outra na ponta. E pega o filho de uma e um filho da outra e dá a palavra para falar pela família. E assim eu fiz. Deu tudo certo, tudo maravilhoso. Bem, né? E arrumamos. Porque é o seguinte, no artigo 16 do decreto 70.224 diz o seguinte, quando o presidente não decide, ele pode passar para o chefe do cerimonial decidir. Aí você vai lá no artigo 16 e o cerimonial decide. Então, se o artigo me favorece, então eu posso decidir e acontece aí que todo mundo sai satisfeito e todo mundo participou. Por isso eu abri o programa dizendo que era com muito prazer que eu recebia o Lupécio, entendeu? Porque ele é um cara afeto, é um estudioso do comportamento social e chega a um ponto seguinte, cerimonial e etiqueta social pode entrar em choque ou não, então o mais confiável é que você tenha um amigo que seja cerimonialista. No caso, se você tiver alguma dúvida, liga aqui para a Câmara de Vereadores e diz, doutor Lupécio, como é que eu me saio dessa? É o mais confortável para não ter um agafe. Não, acontece. Você nunca sabe. Você falou aí em etiqueta e você falou em protocolo, em cerimonial. Os 3, eu digo assim, é como a velha matemática lá da 7ª série. Está contida. O que é o cerimonial? É o tudo. Pronto, vou começar a trabalhar no cerimonial de posse dos vereadores, de posse do novo prefeito na Câmara. Cerimonial que é o tudo. O protocolo é tudo que vai ocorrer.
é unir o cerimonial que vai organizar, mas o protocolo. E a etiqueta é que vai determinar como o senhor, a senhora deve comparecer à solenidade. Ou seja, o traje, as normas, enfim. É aquilo, você constrói a casa e depois você faz o acabamento da casa. Daí a etiqueta. É a forma como você comparece trajado, como você entrar no restaurante, como senta à mesa, como comer, enfim. O protocolo, o cerimonial organiza, o protocolo exige e a etiqueta cumpre. Conversei com o Lupécio, que é coisa nossa, um homem que entende de protocolo, etiqueta, cerimonial. Nailton, vamos também convidar o Elias para falar sobre regimento parlamentar. Eu acho que é muito oportuno, né? Sim. Com essa posse que vai haver. Deixa eu só, eu estou encerrando Tá o meu espaço. Eu quero agradecer a produção do seu programa, inclusive ao jornalista José Nailton. E lá na produção está a assessoria de comunicação, Cristina, China, Abraão, enfim, a turma esperando esta entrevista. E outra coisa, Abraão, o que é uma assessoria de comunicação completa? A Câmara de Vereadores tem assessoria do cerimonial, a imprensa que divulga e mais a TV Câmara com toda a sua produção. Então, parabéns à Câmara, ao presidente Vinícius Portos e a você, que é assim, desculpe lhe chamar, mas você assim é uma figura fantástica e sempre gostei do seu trabalho, porque sempre onde eu passei, na praia, algumas vezes você fazendo lá o São João, você sempre disse, Lupécio vai por ali. Dai honra a quem tem honra. Obrigado, Lupécio. Bom, eu vou ao break e volto já já. O livro Ser Feliz Ser Sergipano é um livro de entrevistas, no qual tem entrevista com sergipanos que fazem trabalhos sociais no estado. Entre essas entrevistas, a entrevista com Irma Fontes, onde ela conta toda a sua história. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro Santo Sumon. Uma boa leitura. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe.
Legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que começa sempre o ano seguinte às eleições para a Câmara de Vereadores, no dia da posse dos parlamentares eleitos em 1º de janeiro e termina 4 anos depois, no mês de dezembro. O mandato de um vereador municipal dura uma legislatura, ou seja, 4 anos. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Entendeu? Ó, a gente vai... Já tá no ar. Nailton aqui, a gente conversando. Detalhes. Bom, gente, eu agora estou conversando com uma galera que faz música. O cantor Lau, da banda Lau e Eu. Mas é Lau e Eu, ele. Não sou eu. É ele, ele. Não é o eu, é ele. E também temos aqui a presença do menestrel, né? Do nosso poeta maior, João Vitor Fernandes. Eles estão aí imbuídos em promover um evento chamado Festival Muquifo, que tem por finalidade apresentar bandas novas de várias regiões. Bandas novas de várias regiões de onde? De Sergipe, do Brasil? Então, o Muquifo, na verdade, esse nome é Muquifo. É um nome bem peculiar, né? Na verdade, é de uma produtora lá de Maceió, de um amigo meu chamado Antônio. E aí, o festival pega bandas do underground de São Paulo, por exemplo, uma banda chamada Debbie and the Mentals, de São Paulo. Mayashi, que é uma banda de Alagoas, nessa edição, né? São várias bandas em várias edições, então sempre muda. Mayashi, de Alagoas, vai ter Catavento, do Rio Grande do Sul, e aí eles estão caminhando por vários estados e fazendo shows. É um festival móvel. São de várias regiões do Brasil. Sim. Seria um festival itinerante, aonde o Brasil vê o Brasil. Sim, sim. Certo? Sim. O Muquifo, como eu falava com vocês aqui, já houve aqui um bar, ou um movimento cultural, que era justamente voltado à cultura underground, entendeu? Tinha uma galera que eram os muquiqueiros. Muquifeiros, né? Muquifeiros, né? Olha só, que maravilha. E era só alegria, viu? Era uma galera que vivia alegre. Glória a Deus por isso, né? Mas, Lau. Sim. Perguntar não ofende. Banda Lau e Eu. Quem é eu? Somos todos nós, não é mesmo? Eu? Então, Lau e Eu começou como eu no meu quarto, né? Como eu. Tudo... É porque essa coisa do pronome pessoal, eu, né? A primeira palavra que alguém aprende no idioma é eu. Então a gente sempre é voltado pro eu, aquela coisa. E aí, Lau e Eu nasceu disso aí, de você... De fazer essa brincadeira com o nome. Não tem nada muito pretensioso, na verdade. Que poderia ser, olha, Lau e Adelson Dantas. Ia ser maravilhoso. Lau e Eribas do forró. Lau e André. Lau e Quinho Pivetão. Ó. Sim. Faria tudo de bom. Lau, banda e eu. Que estilo de banda é a banda do Lau e Eu? Então, acho que não tem uma definição, sabe? É uma banda que é o que a gente faz, é o que a gente faz. Entendeu? Bom, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente. Como é que você vem pra aqui e não traz o instrumento? Cadê? Tá aí? Manda entrar. Cadê? Manda entrar. O tocador. Cadê o tocador?
bota o tocador também. O que tem isso? João, com essa cadeira sua, eu vou tirar você do conforto do Zap Zap. Olha, eu estou despejando oficialmente João Cinegrafista daquela cadeira confortável e vamos botar esse companheiro aqui, que deve ser o eu do Lau, com esse cabelo, não é não? Ah não, ele veio só trazer o violão? Mas, João, o que é esse negócio no cabelo dele? Dá um close no cara aí, vá. Rapaz, é muito estilo, cara. Isso é muito... Não, ele tem o que é aquilo ali? É um espetinho de comida japonesa. O cara... Rapaz... E o cabelo? Vai, não, o cabelo, João, vai. Corta pra mim. João, olha. Rapaz... Esse cabelo não vê pente aí há uns 2 meses. É pior do que o cabelo de Eliane quando acorda. Misericórdia. Esse é nosso amigo Vicente, grande artista do audiovisual aqui de Sergipe. E tá dando esse suporte pra gente também no festival, dessa parte. É um dos organizadores, né? Ele é organizador. Ele é um dos organizadores. Um fotógrafo muito bom também, por sinal. Não, João, filma aí como ele penteia o cabelo, porque vou lhe dizer, viu? Não, todo mundo, vai! A cena é o cara! Mas eu também tô aqui com João Vitor Fernandes, nosso poeta, que, pelo visto, vai encontrar inspiração para fazer uma poesia ao vivo. É sobre o cabelo do companheiro ali? Não, hoje não? vou estar fazendo uma poesia com vocês aqui que mistura amor com política e bolsa de valores. Será que vai? Patel de cachorro azedo da gota? Olha, amor com política? Peraí. Eu nunca digo dessa água não beberei. O que pode acontecer é dar uma dor de pipiri. Vamos lá, poesia, vamos? Vamos nessa? Fazer Dow Jones? Bora. 1, 2, 3. Nasdaq, Bovespa, Tóquio abriu em baixa e o que é mesmo isso? Uma bolsa de valores que bem poderia ser uma bolsa cheia das minhas dores. E um repórter com a cara tacanha no meu café da manhã trazendo mais uma notícia estranha sobre escândalos. Escândalos que bem poderiam ser os escândalos do meu coração. Minhas ações estão em baixa, a saudade está em alta. Dow Jones. Dow Jones. Gostei disso, Dow Jones. Dow Jones, I'm so down. Dow Jones, I'm so down. Esses amores corruptos estampam as manchetes do meu querer, ficam alguns anos e levam meu coração publicamente. I'm so Dow Jones, I'm so down. Nesse dia triste, a saudade está em alta, minhas ações estão em baixa e meu índice é preocupante. A saudade está em alta de 4,3%, mas estamos apurando. Estamos apurando na Comissão de Ética Parlamentar e eu lhe garanto, foi o maior escândalo de desvio de amor da história democrática do meu coração, que é de esquerda do peito e bate panela chamando seu nome na manifestação da sua boca por ter quebrado tantas promessas de campanha. I'm so Dow Jones por ter quebrado tantas promessas de campanha. Mas não me venha com manha. Não me venha com manha porque a pena que sinto não terá redução. Já somos páginas viradas dos escândalos do meu coração. I'm so Dow Jones. Aí, a pegada do Lau e eu e do João Vitor Fernandes. É essa a pegada do Festival Muquifo? É por aí. Eu Também. acho legal. Eu apresentei agora uma faixa que é do Inspirações, que é um grupo que eu faço parte, que é de música e poesia. A gente vai estar apresentando lá essa história. É uma arte inominada. Agora, eu não sei a quem eu pergunto isso, mas eu vou perguntar. Sim. Um dos dois responde. Como um cara de cabelo branco, obeso, com quase 60 anos, pode participar de um festival de muquifo? Vai, me diz. Você está completamente dentro do que a gente propõe no festival, olha só. A gente vai ter oficina de teatro, vai ter oficina de Olho de Deus, vai ter roda de conversa sobre música com artistas da terra, com Julico, vai ter oficina de fotografia, então qualquer pessoa de qualquer idade está totalmente viável e apto a participar do festival.
Tudo bem. É uma vivência, né? Um dia de uma experiência lúdica diferente. Oficina do Olho de Deus. O que é isso? Olho de Deus é uma espécie de... Não sei se eu posso dizer... Está bem próximo do que se chama de mandala, só que com linhas. É algo bem peculiar. Acho que você provavelmente já deve ter visto. Um artesanato, né? É um artesanato. Eu achava que aquilo eles chamam de penas da alma. Filtro dos sonhos é bem próximo do filtro dos sonhos também, né? É, por aí. Então Vai ter uma oficina daquilo? Sim, vai ter. Essa oficina cria aquilo ou conserta aquilo? Cria. Conserta. O festival é todo voltado para criação, na verdade, né? Então tudo lá se cria, tudo se São copia. oficinas que fazem bem para a alma, né? Tudo bem, eu achei maravilhoso. Agora, aonde vai rolar essa festa? Vai ser na Reciclaria, a partir das 9 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Vai ser na Reciclaria. Reciclaria. Isso fica ali em frente ao aeroporto. Exatamente, na frente do aeroporto. O nome é Reciclaria. Sim. Recicla o quê? É porque é uma casa voltada para reciclagem, mas a gente pensa, caramba, tudo de garrafa PET, mas não. Lá eles fazem móveis também. Então tudo lá é feito... é reciclagens artesanais. Isso, é um local lindo, com Sim. móveis reciclados, um lugar bem bacana. E aí o cara vai se sentir de boa, num ambiente em equilíbrio, harmonioso. Sim. E aí ele poderá viver música, arte, poesia. Com certeza. Sim. Culinária tem nessa reciclaria? Não através do Muquifo, mas lá também tem pizzas veganas, hambúrgueres veganos, da nossa amiga Luna também. Sucos maravilhosos. Sim. Suco veganos, a Nelson Dantas. Quem merece isso? Eu ainda morro em uma coisa dessa. Mas vamos ouvir mais música. Vamos nessa. Eu gostei da música, gostei da pegada. Tá. Vou fazer uma música aqui. Lau e eu? Lau e eu, Que Vai ter a participação do João? Nessa não. Nessa não. Nessa não. Então, Lau e eu sem João. Sem João. Então vamos embora. Essa música tá no meu EP, que eu lancei há 1 mês, 2 meses. Tá no YouTube, quem quiser ver, no Spotify. É o que? EP? EP. É como se fosse um álbum, só com menos músicas. A diferença tá no número de músicas. Desculpe a ignorância, mas... Um dia eu já fiz essa pergunta também, é isso mesmo. Todos nós, né? Eu tô aprendendo, né? Estamos. Música. Olha só, que eu gosto de te ver em verde claro. Vê ali, dos olhos que clareiam mais que o sol. Para e repara que as árvores reclamam e se aparam ao te ver. Não vê que tá na cara, que tudo se encara e desfoca em você. É isso aí. Legal. O João ficou meio assim sentido que a música parou sem ele esperar, entendeu? Mas teria alguma alternativa de uma oração forte para nascer cabelo em João? Porque ele tá invejando. Ele tá invejando seu cabelo. Eu conheço a cara de inveja dele. Gente, eu conversei com Lau e eu. Eles estão convidando a galera para o festival Muquifo, né? De bandas novas variações, que acontece no Reciclaria, na frente do aeroporto, dia 20. Domingo, dia Esse 20. domingo. A partir das 9 da manhã. A partir de 9 horas da manhã, um domingo diferente, né? Já no sábado eu convido todo mundo para a 6ª caminhada de prevenção ao diabetes. Vamos todo mundo aí. São 2 eventos distintos, mas que eu acho que agradam muito ao público aracajuano, o público sergipano. Marcando presença todo mundo. 6ª caminhada de prevenção ao diabetes. Se você não tem camiseta, lá será dada também camiseta gratuita. Chegue cedo para ter. E aqui, Lau e eu e o João esperando todo mundo no Muquifo no próximo domingo. Deus os abençoe. Eu fico por aqui. Até a próxima terça-feira, às 14 horas, se o bom Deus quiser. Lau, não leve João com você não, viu, gente? Tchau. Deus abençoe.